De um lado, um grande partido de esquerda, historicamente visto com desconfiança pelo mercado financeiro. De outro, agências de classificação de risco que dão notas para países e influenciam onde investidores vão botar seu dinheiro. Tem hora que esse partido rechaça o que sai nos relatórios dessas agências. Tem hora que gosta e até exalta o resultado. Eu sou o Conrado Corsaletti e este aqui é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Aline Pellegrini e estou aqui com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no início da noite, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí. Quinta-feira, 15 de junho de 2023. Dia seguinte a um anúncio bastante comemorado por integrantes do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A agência de risco Standard & Poor's mudou sua perspectiva de longo prazo para a economia do Brasil. Até então, ela era estável. Agora, passou a ser positiva. E o que isso quer dizer, afinal? Trata-se aí de uma indicação de que no futuro a agência de risco vai poder elevar a nota de crédito do Brasil. Essa nota é um indicativo para investidores. Quanto mais alta, mais seguro é um país para investir. Ou seja, mais segurança o investidor vai ter para receber de volta, com juros, o dinheiro aplicado em títulos do tesouro desse país. Atualmente, a nota do Brasil está num patamar chamado de grau especulativo. Isso aponta a exposição a certo risco, porque a capacidade de pagamento dos credores pode ser afetada se a economia passar por condições adversas. Por exemplo, se as contas públicas saírem do controle ou se a inflação disparar. Depois do anúncio da Standard & Poor's, o Rogério Seron, secretário do Tesouro do Ministério da Fazenda, disse ver a possibilidade do Brasil mudar de patamar até 2026. Essa mudança de patamar é o grau de investimento, uma espécie de selo de bom pagador. Uma nota no patamar de grau de investimento aponta que o país tem um crédito de melhor qualidade, com risco de calote mais baixo. O Fernando Haddad, ministro da Fazenda, foi ao Twitter depois de a agência melhorar as perspectivas para a economia brasileira no futuro. Abre aspas para ele. Nossa economia já demonstra uma capacidade grande de apresentar resultados positivos. Dólar caindo, PIB crescendo, inflação sob controle e a classificação do Brasil melhorando frente ao mundo, fecha aspas. Os resultados positivos citados pelo Haddad são os seguintes. O dólar fechou em queda na quarta-feira a R$ 4,80, no movimento impulsionado inclusive pelo anúncio da Standard & Poor's. No primeiro trimestre de 2023, o PIB, o Produto Interno Bruto, cresceu 1,9%, surpreendendo o mercado. E a inflação brasileira está em desaceleração. O acumulado de 12 meses até maio do IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, ficou em 3,94%, abaixo das expectativas. O clima de comemoração no governo do PT, Partido dos Trabalhadores, a partir do anúncio de uma agência de classificação de risco, contrasta com outros momentos da história política recente, em que os petistas, incluindo o Lula, eram bastante críticos à importância dada às avaliações dessas agências. A gente está falando aqui de notas, patamares e investidores. Para deixar um pouco mais claro, vale dizer quem são, afinal, esses investidores. Esse termo genérico agrupa diversos atores do mercado. Tem investidores individuais, tem os fundos de pensão, tem os fundos mútuos que aplicam em mercados emergentes, tem os fundos mútuos que aplicam em indústrias específicas no mundo inteiro, além de outros. Em resumo, são pessoas ou instituições que têm dinheiro e querem fazer mais dinheiro. Muitos desses investidores alocam recursos em múltiplos mercados ao redor do mundo. Para calcular o risco a que eles se expõem, os gestores desse dinheiro se baseiam, entre outras informações, nas notas atribuídas por agências de classificação de risco. Além da Standard & Poor's, existem outras duas grandes agências que estão entre as principais do mercado internacional, a Fitch e a Moody's. E aí a gente chega no ponto do porquê é bom ter nota alta para ficar no patamar do grau de investimento, para ter o tal selo de bom pagador. A grande questão é que certos fundos de investimento estrangeiros só compram títulos do Tesouro de países que estão nesse patamar. Ou seja, abre-se possibilidades de um país receber mais investimento, especialmente desses fundos que desejam aplicar em ativos de baixo risco. O Brasil está hoje no patamar de grau especulativo, como a gente falou antes. Mas num passado recente, o país teve o seu selo de bom pagador, ou seja, ficou por anos no patamar de grau de investimento. Vale então voltar lá atrás
para o começo da primeira década do século XXI, para você ter um contexto mais amplo, não só econômico, mas também político. Imagine-se no ano de 2002, ano de eleições presidenciais no Brasil. A economia não está nada boa, o desemprego está alto e a inflação pressiona a população. O governo é de Fernando Henrique Cardoso e o seu candidato ao Palácio do Planalto é o também tucano José Serra. O principal candidato da oposição é o petista Luiz Inácio Lula da Silva, em sua quarta tentativa de chegar ao comando do país. O Brasil está no patamar de grau especulativo e algumas agências de classificação de risco dizem que a situação pode piorar, apontando o chamado risco Lula, um temor dos mercados quanto a quais medidas econômicas o líder de esquerda poderia tomar se fosse eleito. O fato é explorado politicamente para desgastar o petista. Aí então o Lula vai a público e critica essas agências por ficar dando pitaco, nas palavras dele, sobre a economia brasileira. Agora, vale acelerar no tempo, pulando 6 anos para frente. Imagine-se no ano de 2008. A economia brasileira vai bem, o PIB está crescendo, os programas sociais tiram muita gente da pobreza e o salário mínimo está tendo ganho real. O presidente é Lula, já reeleito para um segundo mandato. Acho que o Brasil vive um momento, eu dizia ao ex-presidente Collor, o Brasil vive um momento mágico. Nós acabamos de receber a notícia de que o Brasil passou a ser investment grade. Eu não sei nem falar direito a palavra, mas se a gente for traduzir isso para uma linguagem que os brasileiros entendam, ou seja, o Brasil foi declarado um país sério. O Lula está num evento público, na presença de políticos, incluindo o ex-presidente Fernando Collor, citado no discurso. O presidente fala em investment grade, ou seja, grau de investimento. Comemora, portanto, a avaliação das agências que antes dizia que não deveriam dar pitacos na economia brasileira. Hora de avançar mais no tempo, agora 7 anos para frente. Imagine-se no ano de 2015. O Brasil está em recessão. O superciclo de commodities que antes ajudava a impulsionar o país se encerrou. O governo adota um ajuste fiscal para tentar colocar as contas em ordem, depois de fazer apostas erradas na economia. A presidente é Dilma Rousseff, recém-reeleita com o apoio do Lula. Uma presidente pressionada pelo fato de ter prometido expansão e entregado retração. Quantos países da Europa estão quebrados e eles não têm coragem de diminuir o investimento de nenhum país? Então é importante que a gente tenha em conta de que o fato de ter diminuído o investimento rate, de um país não significa nada. Significa que apenas a gente não pode fazer o que eles querem. Lula está em Buenos Aires, na Argentina, participando de um congresso internacional. O ex-presidente agora critica de novo as agências de classificação de risco e minimiza a perda do investment grade, o grau de investimento antes exaltado. O que a gente falou até aqui das agências de classificação de risco pode dar a impressão de que elas são instituições altamente técnicas, politicamente e economicamente desinteressadas. Mas nem sempre é assim. E a crise financeira mundial iniciada nos Estados Unidos em 2008 deixou isso bastante claro. Havia inúmeros sinais de que o mercado de ações ligadas ao setor imobiliário americano estava prestes a colapsar. Só que as agências de classificação de risco, que medem as chances de calote não só de países, mas também de empresas e ramos da economia, como o setor imobiliário, davam nota máxima para esse tipo de investimento. Diziam que apostar em papéis ligados à venda financiada de casas era seguríssimo. Como a gente sabe, não era. Como os financiamentos das casas eram dados às pessoas sem muito critério, uma hora elas deixaram de pagar porque não tinham condições de lidar com as hipotecas. Os papéis ligados ao setor então derreteram. Foi uma quebradeira de bancos. E aí depois se descobriu um grande conflito de interesses entre as agências de classificação de risco e os bancos. Afinal, quem paga para ter a nota da agência são os próprios bancos. Portanto, para que baixar a nota de um negócio que envolve o interesse direto de quem me paga? E aí, quem pôs dinheiro no setor imobiliário achando que as agências estavam garantindo um investimento seguro, dançou. Nos anos seguintes, algumas das empresas de avaliações de risco foram processadas pelo governo americano por fraude financeira. Está aí, portanto, um quadro bastante complexo.
Quanto ao que ocorre aqui no Brasil, com a oscilação entre criticar e comemorar as avaliações das agências de classificação de risco, como fez o Lula e integrantes do PT, trata-se aí nada mais nada menos do que uma estratégia política. Assim como também é uma estratégia política, recorrente, aliás, o uso do medo relacionado ao Lula, de que o Brasil vai virar uma Argentina ou uma Venezuela. A Câmara dos Deputados aprovou na noite de quarta-feira um projeto de lei que pune quem comete discriminação contra políticos, além de outras autoridades, assim como seus parentes. A Suzana Souza escreveu sobre o tema. Suzana, o que é discriminar políticos e que punição é essa? A proposta quer estabelecer pena de 2 a 4 anos de prisão e multa a quem discriminar pessoas politicamente expostas. E o que são essas pessoas politicamente expostas que o projeto fala? Bom, é uma lista feita pelo governo federal que tem quase 100 mil nomes e compila dados daqueles que ocupam ou ocuparam uma série de mais de 800 funções públicas nos últimos 5 anos. Isso inclui desde presidentes da República até reitores de universidades e comandantes das polícias. O texto do projeto fala de 2 casos específicos em que seria considerado crime essa discriminação. O primeiro é em situações em que fosse negada a promoção funcional a pessoas politicamente expostas que são investigadas ou réis em processos que não transitaram em julgado, ou seja, nos quais ainda cabe recurso. A outra situação que o texto quer criminalizar é caso seja negada a celebração ou manutenção de contratos de abertura de conta corrente, concessão de crédito ou demais serviços bancários. E, Suzana, o projeto de lei está agora no Senado, ou seja, ainda não está valendo. Agora, na Câmara, quem articulou a aprovação? E de quem é esse projeto? O projeto é de autoria da deputada Dani Cunha, do União Brasil do Rio de Janeiro, que é filha do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Ele não estava na pauta da quarta-feira, mas foi colocado para discussão pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, e os deputados aprovaram a sua urgência. Com a urgência, a proposta pode ser discutida diretamente em plenário, sem precisar passar por nenhuma comissão. O projeto, então, passou com 252 votos favoráveis e 163 contra. Os partidos políticos se dividiram. Votaram contra legendas como PSOL e PCdoB, além dos nomes mais alinhados a Jair Bolsonaro no PL, como Nicolas Ferreira e a Bia Kicis. Do lado dos parlamentares favoráveis, o peso veio de parte da base aliada petista e do Centrão. E, ao que parece, no Senado, a proposta deve ficar em banho-maria. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, aliás, foi questionado sobre o projeto e disse que sequer sabia da existência dele. Você pode ler o texto da Suzana em nexojornal.com.br. No site, você acompanha tudo que a equipe do Nexo produz diariamente. Como você sabe, o Nexo é um jornal independente, por assinatura e sem publicidade. Para ter acesso a tudo isso, apoiar o Durma e ainda receber newsletters exclusivas, é só fazer sua assinatura. Tem um link com desconto na descrição desse episódio. A forma como o ser humano tratou o meio ambiente nos últimos 70 anos faz com que a década atual seja considerada decisiva para mitigar os efeitos das mudanças climáticas. Essa é a visão de Luiz Marx, professor e colaborador do Departamento de História da Unicamp e autor do livro O Decênio Decisivo, Propostas para uma Política de Sobrevivência. O Lucas Zacari entrevistou Luiz Marx para Ponto Futuro, editoria do Nexo, que tem entre seus temas-chave o clima. Você ouve agora o trecho da conversa, em que o professor explica a importância da diminuição das desigualdades sociais para o mundo conseguir frear a crise climática. Nenhuma medida tendente a diminuir a emergência climática ou a diminuir a biodiversidade, etc., terá qualquer esperança de existência se nós não tivermos um aprofundamento da democracia. E, portanto, por quê? Porque você tem uma quantidade muito pequena de pessoas que concentram na sua mão um poder econômico tão grande. A renda máxima é uma proposta difícil, mesmo execuível, não é. Mas as outras são muito mais. As outras são claramente mais, né? E, na verdade, essas condições que eu proponho, elas são as condições de possibilidade para que as negociações tenham alguma chance de existir. Leia a entrevista inteira em nexojornal.com.br/Ponto Futuro. O fim de semana já está no horizonte, então é dia de Gama Revista no Durma com Essa.
A seção traz dicas culturais que vem da newsletter Achamos que Vale. A gente traz um link na descrição do episódio se você quiser receber semanalmente em seu e-mail essas dicas. Olá, aqui é Luara Calvianic, editora da Gama Revista. Hoje a gente começa indicando o Festival Internacional de Documentários Musicais, o Inedit Brasil. Há 15 anos promovendo o encontro de fãs de música na fila da pipoca, o Inedit ganha uma nova edição. Até 25 de junho serão exibidos documentários musicais do Brasil e do mundo, como Terroir Pará, que mostra a diversidade da música amazônica, e também um doc sobre Miúcha e outro sobre Rita Lee. A entrada é gratuita, exceto para os filmes exibidos no Cine Sesc. Para ouvir, Gama indica o novo episódio de Mano a Mano, o podcast do Mano Brown, dessa vez com a escritora mineira Conceição Evaristo. Ela fala sobre a infância, a família, a carreira e o país, em um tom que ensina e é capaz de emocionar ao mesmo tempo. Vale cada minuto e é um daqueles que vai ficar para a história. Para assistir, o filme Medusa Deluxe, que traz ao cinema uma narrativa de mistério que se passa em meio aos cortes e penteados espalhafatosos de um concurso de cabeleireiros. A estreia do cineasta britânico Thomas Hardman, exibida num take contínuo, foi bastante elogiada no Festival de Locarno, pela direção inventiva. Para quem está disposto a esperar, o longa também desembarca no MUBI no dia 4 de agosto. Para ler, a gente indica histórias em quadrinhos clássicas que voltam a ser publicadas. O soturno detetive Spirit, criado em 1940 por Will Eisner, volta a ter 9 histórias publicadas no Brasil. A obra não aparecia por aqui desde 1997. Para comemorar 8 décadas do personagem, a editora J. Braga lançou uma edição especial. Outro clássico que está retornando ao país é o HQ Little Nemo, de 1905, de Winsor McCay, publicado pela Figura Editora. Para terminar, se você perdeu a Feira do Livro, que aconteceu no estacionamento do Estádio do Pacaembu, no feriado de Corpus Christi, dá para assistir as conversas memoráveis do evento no canal do YouTube. Tem Sueli Carneiro, João Silvério Trevisan, Conrado Corsaletti, Inaê Lopes, Laerte, Bela Gil e muitos outros nomes de peso da literatura e do jornalismo brasileiro que passaram ali pelo palco do evento. Por hoje é isso, mas semana que vem a Gama volta com mais dicas do Achamos que Vale. No site da Gama e assinando as nossas newsletters, você pode conferir as nossas dicas semanais. Até mais! Das agências de classificação de risco, passando pelo projeto de punição para quem discrimina políticos e pela importância deste decênio para a questão climática, e fechando com as dicas da semana da Gama Revista, durma com essa. Com roteiro e produção de Conrado Corsaletti, edição de texto de Marcelo Rubissec e Aline Pellegrini, participações de Suzana Souza, Lucas Zacari e Luara Calvianic, termina aqui mais um Durma com essa. Sexta-feira é dia de extratos da semana. A gente traz para você o que aconteceu de mais importante nos últimos dias. Até!